E agora nós vamos conversar com a antropóloga Letícia Cesarino. Bom dia, Letícia. A gente está com um problema aqui no som. Letícia, você Oi, nos... bom dia. Bom dia. Agora tá. Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e bom dia a todos. Prazer é nosso. Letícia, primeiro eu queria que você falasse a respeito de um conceito que você trabalha bastante nas suas pesquisas, que é o de populismo digital. O que é o populismo digital exatamente e como que ele contribuiu, por exemplo, para a ascensão ao governo do então candidato Jair Bolsonaro em 2018? Esse termo designa uma estratégia de mobilização política que tem, para contextos eleitorais, principalmente, que tem sido observada em vários países do mundo e que, principalmente, a nova direita, a chamada direita radical, tem utilizado com bastante eficácia, principalmente em meios digitais. Ele consiste, basicamente, na construção discursiva dessa figura do povo, a partir de dois eixos principais, que é a construção de equivalência entre o líder e povo, contra uma elite que é vista como inimiga da nação, etc., que é um eixo antagonístico, que a gente chama, bastante forte, no caso da eleição do Jair Bolsonaro em 2018. E as estratégias dentro desse conceito de populismo digital ajudaram não só Bolsonaro a se eleger, como também continuam ajudando, de certa forma, ele a governar, Letícia? Sim, a dinâmica mudou um pouco, mas tem alguns padrões que continuam e ficaram até mais evidentes agora durante a pandemia, né? Uma das características é você sempre estar, que ele faz muito, responsabilizando outros por eventuais problemas, geralmente inimigos. Então tem a questão da China, dos governadores, do STF, do Congresso, né? O Bolsonaro ele está sempre delegando a outros efeitos negativos que poderiam talvez ser atribuídos a ele. Eu acredito que isso é parte, né, explica em parte esse apoio que ele ainda tem, né? Ele consegue navegar muito bem num contexto de caos informacional, de desinformação, de caos epistêmico, né? E ele está sempre alimentando essa ambiguidade, essa desinformação. Um dia ele fala outra coisa, outro dia ele fala outra, ele é muito errático, né? Se você for ver nas suas afirmações sobre o próprio vírus e sobre como combatê-lo. Então, num ambiente desse tipo, é muito difícil você estabelecer causalidades claras, né? E ao não conseguir estabelecer causalidades claras, também a gente não consegue atribuir responsabilização, né, a ele diretamente pelas mortes. Eu acho que o próprio fato dele não ter apresentado um plano coerente para combater a pandemia é parte dessa estratégia que é também uma estratégia de comunicação, algo no qual ele é muito bom, principalmente nas mídias digitais. E nessa estratégia que você cita de atuar com base na lógica do inimigo, né? Às vezes é um partido, ou uma pessoa especial, ou um governador, mas é interessante como também ele consegue incluir nisso ideias, né? De uma forma um pouco mais geral, como por exemplo a questão do isolamento social, que se tornou na prática um inimigo político, né? E a base bolsonarista ataca bastante qualquer tipo de medida de distanciamento. Como é que você vê essa possibilidade de transformação, inclusive de imaterialidade, né, dos inimigos do Bolsonaro? Sim, segundo o autor que eu trabalho, que é o Ernesto Laclau, a eficácia desse tipo de comunicação política está justamente no caráter vago dessas ideias que estão circuladas, porque você lança ideias vagas e as pessoas vão preenchendo, né, esses termos com aquilo que faz mais sentido para elas, né? Então, para cada pessoa, digamos assim, por exemplo, o isolamento social traz algum inconveniente, né? Às vezes é porque não pode trabalhar, às vezes é porque está com saudade da família, porque quer ir na igreja e não pode, né? Então, ele martela esse discurso de que as pessoas poderiam estar sendo livres, né? Mas tem alguma agência aí que ele coloca como inimigo variante, mas geralmente atribuída a prefeitos ou governadores, que não está deixando as pessoas, né, a exercerem sua liberdade de ir e vir, etc. Então, isso também né, acaba
sustentando, né, bastante a eficácia desse discurso, justamente por ele ser vago. E o isolamento social, ele alimenta bastante também um dos grandes argumentos do Bolsonaro desde sempre, de que ressoa muito, eu acho, com vários segmentos da população, de que o Estado atrapalha a nossa vida, né, de que o Estado está aqui para atrapalhar, está aqui para intervir. Ele, às vezes, coloca isso em termos mesmo de uma ditadura, né, de que as medidas sanitárias seriam uma agressão à liberdade individual das pessoas. E isso é algo que, culturalmente, a gente observa que tem sido bastante cara às pessoas no Brasil e em outros lugares do mundo também. Ele joga estrategicamente, isso ele sabe, né, o que ressoa com as preocupações e as ansiedades das pessoas, ele joga muito bem com isso também. Agora, essa questão do individualismo, né, de como se fosse da liberdade individual, eu lembro, por exemplo, que quando teve o referendo das armas, né, da comercialização das armas no Brasil, no início, antes de haver ali o debate propriamente dito na TV, a proibição da comercialização de armas, ela ganhava amplamente, segundo as pesquisas. Depois houve uma reversão muito com base justamente nisso, né, e as pessoas às vezes falavam, poxa, mas eu quero ter o direito, eu não quero ter uma arma, mas eu quero ter o direito de ter uma arma, como se fosse ali uma liberdade individual que estivesse sendo atacada. Agora a gente vê isso também nessa questão do distanciamento social e já a repetição desse argumento também em relação à vacina. Quer dizer, é um conceito, o individualismo do brasileiro, ele já existe, ele já é algo meio impregnado na nossa cultura, mas ele vem sendo trabalhado de uma forma mais intensa pelo Bolsonaro, Letícia? Eu acho que o Bolsonaro, sim, nele convergem muitas tendências, algumas são globais, algumas são do Brasil mesmo. As mais globais, eu acho que é isso que a gente vem chamado de neoliberalismo, que é essa retração do Estado, pelo menos do Estado social, né, no Estado dos direitos, do Estado que planeja, né, por exemplo, do Estado que teria sido capaz de fazer um grande plano, como a Alemanha faz, por exemplo, né, para combater a pandemia, no qual as pessoas confiam, né. As pessoas no Brasil não confiam no Estado. E isso não tem só a ver com essa tendência neoliberal mais recente, claro, né? O Brasil tem todo um histórico de abandono de parte da população pelo Estado. Então, acho que as duas coisas se juntam de uma forma muito forte. E o Bolsonaro, ele traz também não só essa carga neoliberal, com Paulo Guedes, etc., mas traz também essa carga do passado desigual do Brasil, né? Do passado no qual se acha normal que o Estado não faça nada pelas pessoas, né, que elas têm que voltar para trabalhar porque elas não têm nada opção. E é muito impressionante do meu ponto de vista, das pesquisas que eu faço, tenho feito mais online, como de fato muitos brasileiros não esperam nada do Estado. Eles nem cogitam que o Estado deveria estar apoiando elas de forma mais incisiva para estar e constante para poder estar fazendo isolamento social e ficando em casa. Então são os dois lados, né? É o individualismo, esse desejo de liberdade individual, etc., mas junto com uma desconfiança do Estado enquanto entidade coletiva que organiza, né, a nossa sociedade. As pessoas no Brasil, eu noto, estão cada vez menos capazes de ver causalidades sociais, né, aquilo que liga todo mundo. O próprio fato das pessoas acharem que a vacina é uma opção individual, né, demonstra um desconhecimento completo de como a própria lógica científica da vacina funciona. Não adianta algumas pessoas tomarem e outras não. A imunidade da vacina, ela só pode ser coletiva. Qualquer vacina, não só essa de Covid. Mas é impressionante assim como que esse nível social de causalidade não está mais fazendo sentido para as pessoas hoje, infelizmente. E num contexto de pandemia, isso acaba levando a esses problemas que a gente está vendo aí. Sim, e isso também poderia justificar, no caso, a indiferença que as pessoas têm, quer dizer, boa parte das pessoas, não todas, obviamente, em relação ao número de mortos que temos hoje pela Covid. Mesmo assim, as pessoas saem às ruas de forma desnecessária. Claro que tem gente que é obrigada a sair, mas muitas vezes ali indo de forma desnecessária encontrar outras pessoas. Isso explica também, esse individualismo que está cada vez mais exacerbado, explica esse tipo de comportamento, Letícia? Eu acho que essa incapacidade de cogitar que poderia ter havido uma solução coletiva, organizada pelo Estado brasileiro, principalmente em nível federal, isso as pessoas não veem. E tem também um certo fatalismo, assim, eu sinto também, sabe, que o Bolsonaro alimenta muito. Fazer o quê, né? O vírus existe, ele está aí, não tem muito que a gente pode fazer de novo, né? Ele rechaça esse papel do Estado,
planejador do Estado que vai cuidar das pessoas, que vai proteger as pessoas. O Bolsonaro adota um discurso totalmente oposto a esse, né, de que as pessoas têm que enfrentar o vírus, e têm que enfrentar o vírus com coragem, né, não pode ser, como ele diz, esqueci o termo que ele usou, mas assim, não pode ser menininha, né, de ficar com medo do vírus, de ficar escondendo em casa. Então, ele alimenta esse fatalismo que também, de novo, já é parte da herança, né, da história brasileira junto a muitos segmentos dessa população, principalmente aqueles onde, de fato, o Estado nunca cuidou das pessoas, né, as pessoas nunca viram nessa entidade coletiva, nunca confiaram nela, né, para estar cuidando delas e das famílias delas. É uma pena que ele alimente isso, né, ao invés de tentar reverter isso, que era o que ele deveria estar fazendo. Até porque a gente vê outros países, né, Nova Zelândia mesmo, ela conseguiu enfrentar a Covid-19 justamente por meio do estímulo à solidariedade, à cooperação, né, um se preocupando com o outro, e aqui é justamente o contrário. Agora, Letícia, justamente por essa postura do Jair Bolsonaro, a gente tem esse individualismo que é um pouco característico, ou muito característico, do neoliberalismo. Você acha que o projeto político de Bolsonaro, ele de certa forma casa o autoritarismo com o neoliberalismo, coisa que inclusive os liberais eles têm dificuldade de reconhecer? Sim, essa é uma questão bastante importante e ainda um pouco confusa, porque eu acho que é algo relativamente novo. É claro que o neoliberalismo ele sempre teve exemplos, né, e momentos em que ele se aliou sem problemas, né, a governos autoritários, sendo mais conhecido o caso do primeiro experimento, né, de política neoliberal que foi no Chile, do general Pinochet. O que parece estar havendo com o Bolsonaro e outros populistas de direita é uma renovação dessa aliança, que inclui também os grupos conservadores, né, bastante fortemente, uma configuração que é nova. Eu acho que o Bolsonaro ele tem até esse elemento neoliberal até mais acentuado do que outras lideranças da direita radical, se você for pensar, né? Mas eu acho que esse neoliberalismo novo, pós-2018, né, 2018, aquela grande crise enterrou um pouco aquele modelo do que às vezes se chama de neoliberalismo progressista, que tem a ver com a terceira via, né, nos Estados Unidos, na Europa e talvez aqui com né, os governos pós-democratização, inaugurando aí uma etapa nova, talvez onde essa convergência entre princípios neoliberais, individualismo, etc., e princípios menos liberais, não sei se eu diria autoritário, mas mais iliberais ou não liberais, está se tornando bastante forte, e eles são bastante complementares, né? Porque se você for pensar, o que entra no lugar do Estado de bem-estar, do Estado planejador, quando ele se retrai? Entram as igrejas, né? Entram as milícias, entram as famílias que vão segurar os efeitos negativos da depredação do estado de bem-estar, principalmente as mulheres, que têm que ficar em casa para cuidar dos velhos, para cuidar das crianças, para cuidar dos doentes. Então, é uma carga muito grande que se coloca, inclusive, em cima das mulheres também. E isso casa muito bem com a ideia conservadora de que, de fato, as mulheres têm que exercer esse papel de cuidadoras mesmo. Então, realmente é uma nova configuração que está emergindo. E o Bolsonaro representa isso, acho que talvez de todas essas lideranças de direita radical no mundo, é talvez o que represente essa convergência de forma mais forte. Letícia, você identifica uma certa gramática, né, que existe ali por parte dessa extrema-direita que difunde, inclusive, alguns termos, algumas ideias nas redes sociais, inclusive uma delas, a ideologia de gênero, foi bastante presente, né, apesar de não existir na prática, mas foi bastante presente nas eleições agora municipais, e a gente vê, na verdade, inclusive, algumas candidaturas do campo progressista para conseguir vitória usando essa terminologia, ou mesmo até para se defender de ataques, acaba legitimando esse tipo de expressão. Como é que a esquerda, o campo progressista, de uma forma geral, pode dialogar sem entrar nessa gramática da extrema-direita, Letícia? É muito difícil, a esquerda tem caído muito nessa armadilha, né, de estar reproduzindo, ainda que de forma oposicional, está sempre reagindo à gramática deles, e vice-versa também, né, um jogo bastante recíproco, embora o Bolsonaro tenha mostrado que ele tem, né, a direita está tendo as rédeas, digamos assim, dessas narrativas, né.
A esquerda precisa urgentemente construir discursos e narrativas e formas de mobilização mais transversais. A esquerda acabou se segmentando muito. Isso tem a ver também com a dinâmica de rede social. A direita também é muito segmentada, mas o Bolsonaro, o que ele conseguiu em 2018, construiu uma ampla equivalência entre vários segmentos diferentes, algo que a esquerda precisa renovar seu discurso para fazer, porque o discurso anterior, dos anos do governo do PT, etc., eles já passaram, não tem como voltar. A gente tem que estar trabalhando com essas realidades novas. Então, a ideologia de gênero, por exemplo, que é um espantalho, na verdade, que a direita criou, porque, obviamente, o pensamento feminista é muito mais complexo do que isso, o pensamento sobre gênero, do que isso que eles colocam, mas realmente não se pode cair nessa armadilha de estar falando em câmaras de eco, pregando para os convertidos, que é algo que a esquerda que milita muito online, eu acho que o ambiente da internet ele é muito propenso a essa segmentação. Eu acho que isso é bom para a política de nicho, por exemplo, eleição para deputados, coisas assim, mas para a política, para a eleição majoritária, isso é uma desvantagem. Eu acho que a direita está conseguindo ser muito mais interseccional do que a esquerda. Inclusive, o Steve Bannon conhece o conceito de interseccionalidade, trabalha com ele, e a própria esquerda está ficando para trás nesse sentido. Letícia, eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com a antropóloga Letícia Cesarino. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.